o que é que está acontecendo, ao final das contas, com os homens? Está acontecendo uma mudança, sem dúvida alguma, uma mudança na identidade do homem enquanto tal. Por que é que está acontecendo isso? Isso é natural? Isso é uma engenharia? O que é a masculinidade? A masculinidade é uma invenção da cultura ocidental? É algo natural? É algo desejado por Deus? É um pouco tentando responder essas várias perguntas que nós vamos fazer no nosso programa hoje. Eu gostaria de começar com uma palavra da Sagrada Escritura, né? Quando o rei Davi estava para morrer, ele chamou seu filho Salomão, o herdeiro do trono, né? No primeiro livro dos Reis, capítulo 2, quando ele narra a morte de Davi, está lá Salomão, e Davi vai dizer suas últimas palavras do seu filho. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as últimas instruções. Então vejam, nós estamos aqui diante de palavras inesquecíveis para um menino. O rapaz está ali, diante do seu pai, que vai morrer e que vai deixar para ele o trono, vai deixar para ele o futuro, né? Ele deve agora seguir as instruções do seu pai. E o que é que este pai diz para ele? Eu me vou, disse Davi, pelo caminho que segue toda a terra, ou seja, eu vou morrer. Olhem agora a palavra que Davi dirige a Salomão. Sê corajoso, porta-te como homem. Ou seja, de todas as coisas que Davi podia dizer para Salomão, na hora da morte, o que Davi diz para Salomão é isso. Confortare esto vir. Confortare, em latim, quer dizer, seja forte, seja corajoso. Esto vir. Seja homem. E por que Davi diz isso? E nesta palavra de Davi nós encontramos uma palavra que tantos e tantos pais repetiram para os seus filhos, né? Certamente, muitos de nós ouvimos isso dos nossos pais. Nós, homens, né, varões do sexo masculino, ouvimos várias vezes do nosso pai. Seja homem, menino. Quantas vezes vem aquela palavra, engole esse choro, seja homem, para com isso. Por que essa exortação? Porque essa palavra que entrou até na Sagrada Escritura, seja homem, esto vir. Eu nunca ouvi uma mãe dizer para sua filha, seja mulher. Não existe isso, né? A mãe não diz isso para a filha. E nenhuma mulher precisa se afirmar na sua feminilidade. Eu nunca vi uma mulher dizendo, peraí, eu sou mulher. Não, você ouve isso dos homens. Não, peraí, eu sou homem, rapaz. Eu sou homem. É uma afirmação. Por que essa necessidade de afirmar? Por que é que os pais sentem necessidade de dizer para o filho, seja homem, e o filho sente necessidade de dizer, eu sou homem? Por que isso? Bom, se nós formos estudar aquilo que é a natureza criada por Deus, nós iremos descobrir o seguinte, que o substrato básico do ser humano é a feminilidade. E quando o homem, então, surge, o varão, o homem do sexo masculino surge, ele surge como um esforço. Isso é verdadeiro biologicamente, isso é verdadeiro psicologicamente, isso é verdadeiro espiritualmente. Vamos analisar essas três coisas. Biologicamente, bom, primeiro, aqui é simplesmente um telegrama, ou seja, eu não sou competente em biologia. Mas, nos livros que eu li, me parece que todos estão de acordo nisso, que o embrião, né, o pequeno bebê que está lá no útero da mãe, o embrião, ele é inicialmente feminino. Ou seja, claro que, vejam, geneticamente já é um homem, tá? Já é XY, não estou negando isso. O que eu estou dizendo é que a forma de desenvolvimento do embrião é assim, vai formando uma menina. E se esse desenvolvimento seguir de forma linear, vai nascer uma menina. Para nascer um menino é necessário uma espécie de revolução química, né, dentro do embrião. Ou seja, entram em ação fatores a uma atividade. Ou seja, se continuar na sua passividade, vai nascer uma menina. Mas, de repente, entra um fator a mais e então nasce um menino. Então, biologicamente, a gente vê que, basicamente, o ser humano é feminino, um esforço faz nascer o menino, o masculino, o homem. Isso acontece também psicologicamente. Psicologicamente falando, tanto o menino como a menina são criados pela mãe, não é isso? Isso é natural.
Isso não é uma coisa assim simplesmente cultural, é uma coisa da própria natureza. Por quê? Pelo fato de que nós não somos somente seres racionais, nós somos também mamíferos, né? Nós somos animais mamíferos. E entre os mamíferos, a prole, exatamente porque mama, fica do lado da mãe. Então, muito bem, a tendência é que a prole, ou seja, a criança, fique do lado da mãe. As meninas, elas estão do lado da mãe, continuam do lado da mãe e, acolhidas pela mãe e em plena harmonia com a mãe, serão mulheres. Não é necessário um grande esforço para isso. Basta a convivência com a própria mãe. Mas o menino não é assim. O menino, ele precisa fazer um esforço. O menino precisa se afastar do mundo da mãe. E ao se afastar do mundo da mãe, ele se torna homem. Então, vejam que o nascimento de um homem é um esforço. É por isso que é necessário que se diga para o menino, seja homem, esto vir. Né? Seja homem, rapaz. Isso quer dizer o seguinte, faça força. Porque se você continuar nessa inércia, se você continuar sem fazer força, você vai ficar menininha, você vai ficar efeminado. Vejam, aqui eu não estou sendo chauvinista, eu não estou dizendo que ser mulher é ruim. Não, ser mulher é a melhor coisa do mundo para as mulheres. Mas não é a melhor coisa do mundo para os homens. Aqui que está a coisa. Ou seja, não é bom para o homem ser feminino. Por quê? Porque, como o próprio Santo Tomás de Aquino nos faz ver, existe uma riqueza na diversidade dos gêneros. O fato de que Deus nos criou homem e mulher, e isso está lá no livro do Gênesis, né? Que Deus os criou homem e mulher, macho e fêmea, isso é uma riqueza. É uma coisa boa. É uma diferença desejada por Deus. Então, essa cultura revolucionária que está aí, querendo igualar, né, o homem e a mulher, na verdade está querendo empobrecer o gênero humano. Por quê? Porque existe uma riqueza nessa diferença entre homem e mulher. Só que essa riqueza, que biologicamente já existe, não é? O corpo de um homem é bem diferente do corpo de uma mulher, é também uma realidade psicológica. E, não somente, é também uma realidade cultural e espiritual. Eis aqui o terceiro ponto. O terceiro ponto está no fato de que nós, cristãos, nós da cultura ocidental, que recebemos uma herança judaico-cristã, nós desenvolvemos essa realidade espiritual que é, digamos assim, um aperfeiçoamento espiritual daquilo que os homens já são tendencialmente nas várias culturas, nos vários povos. Não é? Você vai nas tribos dos nossos índios, você tem lá o ritual de iniciação do menino, onde o menino é tirado da mãe, é arrancado do mundo feminino e tem que passar por uma prova. Ele tem que passar por uma caçada difícil, ele tem que colocar uma luva cheia de formigas, ele tem que passar por um ritual de iniciação em que é derramado sangue do seu corpo, etc. Tudo isso que existe nas várias culturas, não é? Para nós, cristãos, surgiu como uma realidade que nós poderíamos resumir numa única palavra: sacrifício. Ser homem é oferecer um sacrifício. É se sacrificar. Então, este esforço do homem que sai do mundo feminino, para nós cristãos, é uma configuração a Cristo. São Paulo nos diz claramente na sua carta aos Efésios: homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. O que é ser homem, então? Ser homem é dar a vida. Dar a vida pela esposa. Algumas pessoas ficam, principalmente as mulheres, ficam ofendidas quando a gente pega, não é, a carta de São Paulo aos Efésios. E São Paulo diz assim, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Então, está vendo? O cristianismo nasceu chauvinista. Isso é uma coisa inaceitável. Como é possível aqui dizer, sede submissa aos vossos maridos? No entanto, a grande realidade é a seguinte: quando você explica as duas coisas que São Paulo está dizendo, São Paulo está dizendo, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, mas ele está dizendo também, homens, amai as vossas esposas. Então, isso quer dizer o seguinte: eu nunca vi, sinceramente, nunca vi uma mulher católica, né? Não estou falando de uma feminista com a qual não dá nem para dialogar, porque ela já está ideologicamente viciada.
Mas estou falando uma mulher comum, como aquelas que nós encontramos nas nossas igrejas normalmente. Eu nunca vi uma mulher que, quando ela ouve a explicação desse capítulo, ficar ofendida com esse capítulo. Por quê? Diz assim, Efésios 5:25, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ora, primeiro, o pressuposto é esse. O marido, quem é o marido? Quem é o homem? O homem é um homem que derramou seu sangue na cruz do dia a dia pela sua esposa. Amou sua esposa como Cristo amou a igreja, com sacrifício. Muito bem. Uma vez que houve isso, uma vez que houve esse sacrifício, quando a gente diz, versículo 22, mulheres sejam submissas a seus maridos, nenhuma mulher fica ofendida. Não fica ofendida porque ela não tem dificuldade de se submeter a um homem que fez isso. Ela tem dificuldade de se submeter a um crápula, desregrado, chauvinista, tarado, maluco. Isso aí sim. Mas não a um homem que derramou o seu sangue por ela. Vejam que isso está dentro da nossa cultura cristã. Dentro da nossa cultura cristã se formou este ideal, não é? Do cavaleiro cristão, ou seja, o homem que luta, não é? O homem que tem valor, o homem varonil, não é? Que então deve alcançar esse grande desafio, que é proteger a sua família. Então veja como é que se faz um homem. Né? Se vocês quiserem aprofundar essa temática, existe um autor chamado Richard Hawley, que escreveu vários livros, escreveu uns 20 livros sobre esse tema. Mas o livro clássico dele é Boys Will Be Men, Meninos Serão Homens, Masculinity in Troubled Times, Masculinidade em Tempos Perturbados. Richard Hawley, ele resume isso que eu estou dizendo aqui numa frase muito simples. Em uma palavra, masculinidade deve ser compreendida como uma viagem, como uma tarefa, como um desafio. Ou seja, a masculinidade é uma viagem, uma tarefa, um desafio. Eu devo chegar lá, eu devo me fazer homem. Esto vir, seja homem. Não é? E o que quer dizer isso? Essa realidade do cavaleiro cristão, do homem, né, que enfrenta o inimigo, que enfrenta a batalha para defender a sua família e faz isso com o sacrifício do seu próprio sangue. É baseado nessa ideia de masculinidade que nós temos as nossas famosas histórias, né, que a gente conta para os nossos filhos, ou pelo menos contava, né, até que inventaram as histórias pervertidas modernas. Mas as histórias tradicionais que nós temos, por exemplo, da Bela Adormecida, que está lá num castelo, adormecida, etc. E então o príncipe enfrenta uma floresta terrível, um jardim cheio de perigos, encantado com dragões, isso e aquilo, para finalmente chegar lá, na Bela Adormecida, e salvá-la. Essa história de príncipes em cavalos brancos que vêm salvar donzelas, nada mais é do que este ideal do Cristo que dá a vida pela igreja, ou seja, do homem que se sacrifica, do homem que se oferece em sacrifício. Agora, o problema é o seguinte, é que nós estamos diante de uma ideologia que está destruindo a masculinidade. Por quê? Como vocês viram, a masculinidade ela é natural, mas ela não é espontânea. Entendem a diferença? É natural. Por exemplo, é natural que um desportista tenha o seu físico atlético, bem formado, sadio, mas não é espontâneo. Se você ficar sentado no sofá de casa, você nunca vai ter esse físico. Entende? Se você ficar no sofá de casa, o que você vai ter é um físico sedentário, gordo, cheio de problemas de saúde, etc. Não é isso? Muito bem. Então, assim também, é natural, mas não é espontâneo ser homem. É natural ser homem, mas precisa de um esforço para ser homem. Precisa de um esforço espiritual para ser homem. E o que é que nós vemos? Nós vemos que a partir da década de 90, especificamente, surgiu uma palavra chamada metrosexual. O que é um metrosexual? Um metrosexual é um homem apaixonado por si mesmo. Não é? O problema do metrosexual não é que ele é heterossexual, homossexual, bissexual, ou seja lá o que for. O problema do metrosexual é que ele é um homem apaixonado por si, ele é um narciso, ele é um sujeito que não sai da frente do espelho. Então vejam como aqui foi completamente adulterado, não é? Aquela noção do homem
que se sacrifica. Enquanto se pensava a masculinidade em termos de sacrifício, agora se pensa a masculinidade em termos de autocomplacência. Não é? Então, vamos aqui colocar alguns termos de comparação. Quando você pensa os rapazes, vamos lá, pessoal aí, os homens, pessoal, a galera masculina, o pessoal do meu time aí. Quando você assiste um filme, quais são os filmes que você diz, realmente eu gostei? Bom, pelos filmes que você diz que gostou, dá para se medir o grau da sua masculinidade. Se você só gosta desses filmezinhos românticos, meigos, né? Soft, né? Essas coisinhas assim sentimentais, depressivas, isso e aquilo, meu irmãozinho, pense bem que a sua virilidade está correndo um sério risco, ok? Agora, essa é uma perversão num extremo, tá? Que é o homem que perdeu a fibra, o homem que ficou feminino, ele não fez esforço para ser homem, né? Ele não teve um pai que disse para ele, seja homem, rapaz. Então ele perdeu a fibra. No outro extremo, que é também uma patologia da masculinidade, nós temos o quê? Nós temos o cara, né, que só gosta de filme se nos primeiros 5 minutos de filme não morreram 40 pessoas de forma sangrenta e absurda, ele também não gosta do filme. Por quê? Porque ele gosta de violência. Ele simplesmente gosta da violência pela violência, né? Ele gosta da brutalidade. Ele gosta da bravata. Ele gosta do homem que simplesmente é ríspido, duro, injusto e mau. Esse é outro extremo, né? No meio, nós temos a virtude cristã, que são aqueles filmes em que você admira homens que viveram um grande sacrifício, não é? Homens que enfrentaram alguma coisa. Quando você assiste, por exemplo, aquele seriado da HBO, né? Band of Brothers, né? É um seriado, aquilo é uma coisa viril, é um ideal ali você vê o sacrifício. Sacrifício pela pátria, sacrifício por suas famílias, sacrifício pela liberdade, sacrifício pela justiça, etc. Quando você assiste a vida de um santo e vê o santo se sacrificando, né? Você vê aquilo. Então, veja, quando os filmes que você mais gosta são filmes onde ali havia um homem que se sacrificava, a sua virilidade é sadia, a sua virilidade está no bom caminho, né? Então, nem esse negócio assim, manteiga derretida, gelatina, né, sem fibra, mas também nem a brutalidade e a injustiça. Não. Existe um equilíbrio na masculinidade. Não basta ser macho, você tem que ser masculino. Ok? Masculino quer dizer o seguinte, é típico do masculino saber medir a força e usá-la para o serviço. Você veja, por exemplo, o ideal masculino de homem, né? O ideal cristão de masculinidade é o homem que sabe ser gentil, cavalheiro com a mulher e sabe ser viril, corajoso e forte com quem está agredindo sua família, agredindo as pessoas que ele ama. Então, faz parte da educação masculina, por exemplo, quando um homem educa o seu filho. É típico da educação masculina, né, que o menino aprenda a lutar, né? Aprenda a... Então, você vê o homem mais velho brigando com o menino pequeno, quando de repente a criança desfere um golpe com toda a força e violência do homem mais velho, o homem mais velho pega o bracinho dele e diz, não faça isso, e mostra para ele, com uma pequena pressão, que eu estou brincando com você, mas eu estou segurando a minha força. Eu não estou brigando para valer. Eu estou contendo. É importante isso. O homem saber que ele tem força, mas ele é capaz de contê-la. Isso é masculino. Isso é masculinidade cristã. Não é a força bruta. E também não é a fraqueza.
né? As pessoas às vezes me perguntam, padre, é justo dar armas, dar revólver, pistola, espada para os meninos? Sinceramente, eu acho extremamente sadio você fazer isso. Mas que é isso? Vai ensinar o menino a ser violento? Não, vai ensinar o menino a ser homem. Por quê? O que você deve olhar para o seu filho é o seguinte, que ele, quando brinca de revólver, quando brinca de rifle, metralhadora, espada, ele esteja brincando numa fantasia em que ele está dando sua vida, arriscando sua vida por uma causa nobre. Em que ele não está realizando violência pela violência. Vejam que eu estou demonstrando para vocês onde é que está o equilíbrio entre a brutalidade irracional e a feminilidade, né, sem fibra. Está nessa realidade do sacrifício, do homem que tem força. Então, existem algumas virtudes que, embora sejam partilhadas também pelas mulheres, são tipicamente masculinas. Não é? Fazem parte do pacote, digamos assim, da virilidade. A coragem, né? Ter iniciativa, ser proativo, a determinação, você fazer um projeto e dizer eu vou até o fim, uma certa sadia autoconfiança, disciplina, honradez, tudo isso fazem parte desse pacote da virilidade. Infelizmente, o metrosexual, o que é que ele é? É um homem que perdeu a sua masculinidade. É um homem que, embora possa até mesmo gostar de mulheres, ou seja, ele possa até mesmo sentir atração sexual por mulheres, ele, na verdade, é muito feminino. Por quê? Porque ele introjetou em si mesmo aquela passividade típica do feminino. Ou seja, é a mulher quem seduz de forma a atrair o homem de forma passiva. Ela é passiva. Né? A gente usa a palavra passivo não que ela não tenha atividades nisso. É uma passividade extremamente ativa, né? A sedução da mulher. Mas ela atrai através da sua beleza. Né? Ela quer ser desejada. Veja o verbo passivo, desejada. E enquanto o homem deseja. O metrosexual ele quer ser desejado também. Né? Então a gente vê aquelas cenas em academias, aqueles rapazes que podiam muito bem estar fazendo um esporte competitivo, típico do sacrifício masculino para alcançar um alvo com determinação, estão simplesmente montando músculos inúteis que servem simplesmente para ficar se venerando na frente de um espelho. Um metrosexual é um homem apaixonado por si mesmo. Né? E como muitas vezes as mulheres não expressam o desejo da forma que ele gostaria, embora ele seja às vezes um homem que gosta de mulheres, ele adora ser cortejado e rodeado, né, por rapazizinhos efeminados que admiram os músculos dele e que acham ele muito fortão e bonitão. Né? Tudo isso é uma grande destruição da masculinidade enquanto realidade virtuosa. Ou seja, existe uma realidade que é o masculino biológico. Nós podemos dar um passo a mais. Existe a masculinidade psicológica. Mas podemos dar um passo ainda maior, que é a virilidade enquanto virtude espiritual e cristã.